precisa entender que mesmo essas lutas que são basilares, como é a luta pela emancipação das mulheres, tem de ter recorte de gênero, tem de ter recorte também, obviamente, de classe. Então, o feminismo das mulheres pretas, construído pelas mulheres pretas, protagonizado pelas mulheres pretas, vocalizado pelas mulheres pretas, ele é pertinente com o Brasil, com o Rio de Janeiro, ele responde a questões muito diretas da existência concreta das mulheres pretas no Rio de Janeiro, que são marginalizadas, que são as que mais sofrem violência obstétrica, que são as que mais têm, que menos ocupam os espaços de poder, seja no mercado de trabalho, seja nos espaços institucionais em que se faz política, que são as que têm os seus corpos e suas vidas e o valor da sua força de trabalho menos remunerado, mais desvalorizado. Eu sou a Dani Balbi, sou candidata a deputada estadual pelo PCdoB. Representa um lugar da cidade que é central, é um lugar da cidade central, bastante turístico, muito bonito, porém pouco acessível para pessoas que vieram de onde eu vim, do subúrbio do Rio de Janeiro, que conhecem pouco o Rio turístico, o Rio com segurança pública, o Rio com transporte eficiente, e a gente vive nesse limite. Então acho importante uma candidatura de mulher preta favelada ocupar esse espaço e dizer que esse espaço também é um espaço nosso, um espaço de tudo que a gente traz nessa nossa candidatura. Sempre quis ser escritora, né? Tanto assim fiz faculdade de letras e comecei a estudar muito literatura, tentar escrever com muita dificuldade, já escrevi uma peça, estudo teatro hoje, né? Literatura dramática, mas sou, sobretudo, antes de tudo, professora. Acho que poucas pessoas imaginam que eu ainda sonho em escrever, que eu quero muito escrever. Literatura de ficção, principalmente literatura dramática, e que eu escrevo eventualmente e abandono muitos projetos. O feminismo, antes de tudo, é a luta das mulheres para sobreviver, existir, ocupar os espaços de cidadania numa estrutura absolutamente misógina, que é a estrutura do patriarcado, que sustenta o sistema capitalista por anos e anos e séculos e séculos. Então existe uma luta conjunta de todas as mulheres, uma luta integral, uma luta que tem pontos muito claros. Porém, com o passar do tempo e em países com uma tradição escravocrata como a nossa, né, o trauma da escravidão, que constrói, sustenta e faz persistir um racismo estrutural. Por exemplo, quando eu ando na rua, às vezes que eu andava na rua, né, quando lida socialmente enquanto mulher, a agressão, os olhares. A agressão ela se institui pelos olhares, pela postura dos homens, pela abordagem, pelo acesso à informação. A dificuldade que a gente tem, por exemplo, de pedir acesso à informação na rua, né? E você não anda, não é nada objetivo. Além acho que a postura do homem, nos mínimos detalhes, na vida cotidiana, em relação às mulheres, ela é muito agressiva, de todas as formas. E aí eu fui percebendo que era um mundo bastante hostil. Enquanto militante LGBT, enquanto militante do movimento negro, a gente tinha pautas que tinham muito pouco eco na sociedade, que a gente já estava há muito tempo. Então, com o coletivo do qual eu faço parte, a gente precisou apresentar, né, e aí foi uma luta das mulheres desse coletivo, né, das mulheres do coletivo do qual eu faço parte, que é a União da Juventude Socialista, em tentar apresentar essas pautas. E a gente achou que ali, naquele espaço de disputa institucional, no espaço de disputa partidária, no espaço de disputa do coletivo, a gente precisava encontrar uma mulher que pudesse vocalizar tantas pautas e que pudesse ser representativa delas, né, de todas nós. E aí veio esse desafio, já estava coletivamente amadurecido com as companheiras, de apresentar a nossa candidatura. E enquanto mulher transexual, existe uma carência da inserção dessas mulheres no mercado de trabalho formal. Existe uma demanda dessas mulheres para que sejam inseridas no mercado de trabalho formal. E o gargalo está na ponta, na formação básica, na formação do ensino médio, do ensino fundamental e médio. As mulheres transexuais e travestis, imediatamente quando elas apresentam uma identidade de gênero não aderente, corpos não conformados, elas são expulsas desses espaços. Então a gente precisa garantir política pública de educação
com recorte de gênero para mulheres transexuais e travestis que consigam terminar o ensino médio, consigam se profissionalizar e consigam se inserir no mercado de trabalho. Por isso a gente precisa de ação governamental, ação política, mesmo que seja rúbrica legislativa, que garanta algo como cota para inserção no mercado de trabalho para mulheres transexuais e travestis. De certa maneira, do aumento da remuneração das mulheres pretas, a revisão de uma lei que possa garantir que as mulheres, sobretudo as mulheres pretas, sejam remuneradas na mesma medida, na mesma proporção que os homens são remunerados, principalmente os homens brancos. E acho que a gente pode pensar em instrumentos que conseguem reparar isso na base, na ponta. Seja remunerando melhor os cargos que são tradicionalmente ocupados por mulheres em geral e mulheres pretas, seja pensando em instrumentos de revisão legal para que a gente possa auditar a remuneração dessas mulheres na sua dispersão no mercado de trabalho. Esse é o ponto. Existe um ponto da saúde básica das mulheres negras, né? Como eu falei, o Brasil é o país que tem os casos mais atrozes de violência contra as parturientes negras, que são todas as minhas companheiras, todas as minhas amigas e camaradas, na maioria delas, sobretudo todas as mulheres da minha família, relatam terem sofrido algum tipo de violência obstétrica, e acho que a gente precisa garantir política de saúde específica para a mulher negra em situação de vulnerabilidade, com ponta de serviço de saúde e assistência básica e familiar nas comunidades vulnerabilizadas ou esquecidas ou marginalizadas pelo poder público. Então, acho que a gente precisa garantir que a Casa das Mulheres do Estado do Rio de Janeiro sejam casas que ofereçam saúde pública para essas mulheres, e que sejam descentralizadas, que sejam pulverizadas ao longo do Estado. E acho que, por fim, além da questão das mulheres transexuais e das mulheres negras, a gente precisa pensar, em geral, em recompor nos espaços de poder, principalmente na universidade e na institucionalidade, garantir que essas mulheres acessem os postos de comando. Então, acho que a gente precisa pensar em medidas públicas que garantam que a ocupação dos espaços de poder, seja nas universidades, seja nos altos postos de comando, sejam feitos por mulheres. Faço parte de um coletivo de muitas mulheres, de mulheres que são as minhas dirigentes. Felizmente, o Partido Comunista do Brasil tem grandes lideranças feministas que construíram o que o partido tem de melhor e que são as grandes referências desse partido. Acho que também, então, enquanto parte desse coletivo, me sinto segura só porque é um coletivo, e é um coletivo de mulheres, e é um coletivo em que as mulheres têm protagonismo, de ter sido eleita e amadurecida dentro desse coletivo para disputar a institucionalidade para fora do partido, representando todas essas mulheres. Acho que é por isso que Dani Balbi é um nome em que eu votaria. E acho que é por isso que Dani Balbi é um nome capaz de disputar a opinião do Partido Comunista do Brasil para fora, porque é um nome amadurecido na nossa política, E a nossa política é uma política que garante, por exemplo, as leis que são lei do feminicídio. A política do Partido Comunista do Brasil tem a tarimba de ser uma política que garantiu, por exemplo, a lei Maria da Penha. É um partido que está no fronte de combate à violência cotidiana e à violência doméstica contra a mulher. Então é por isso que eu sinto que Dani Balbi, se foi de fato ciência do Partido Comunista do Brasil, é um nome em que eu confio.